Está servido com mais um imposto? Pois é, senhoras e senhores, a gente está vendo que o governo está optando em entregar a saúde fiscal muito mais pela via da arrecadação do que pelos cortes de imposto, pelos cortes de gasto. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai ver como que essa nova medida de tributar as LCs e LCAs e tudo que foi anunciado junto dessa medida impacta não só os seus investimentos, o seu bolso e também a nossa economia. Bora pro vídeo. O governo está conseguindo cada vez mais arrecadar impostos, nisso está se mostrando um exímio arrecadador, batendo recordes atrás de recordes. Só em 2024 a gente chegou à casa de 2,7 trilhões de reais arrecadados. Só no mês de maio a gente arrecadou mais de 200 bilhões de reais, ou seja, o problema não está na arrecadação, mas sim em como e quanto a gente gasta, tendo déficits estruturais cada vez mais elevados ao longo do tempo. O governo gastando mais do que arrecada. E não é à toa que ele trouxe uma nova medida tentando arrecadar ainda mais impostos de nós brasileiros, de você investidor. E o grande objetivo desse anúncio não foi só aumentar a arrecadação, mas sim colocar panos quentes naquela discussão do IOF há cerca de algumas semanas atrás. E eu queria recapitular um pouco aqui para você não ficar perdido nessa novela. A gente no dia 22 de maio, o governo anunciou um bloqueio de 31,3 bilhões de reais em gastos públicos. Logo depois, ele elevou o IOF, são os impostos em cima de operações financeiras e várias operações. No dia seguinte, nas semanas subsequentes, a gente viu uma pressão muito grande no mercado aumentar, não só o mercado financeiro, mas também a oposição, nós investidores e até o legislativo. E aí no dia 23 de maio, o governo veio com um novo anúncio prometendo rever algumas medidas em cima desse IOF. E esse anúncio foi dividido em 4 grandes medidas. Cortar em 10% os subsídios fiscais que o governo tem, sem nenhum argumento próprio ou bem fundamentado. Ou seja, quem tinha esses subsídios agora vai começar a pagar mais impostos. Então se prepara, você que está inserido num setor, ou para você que tem ali a sua empresa e está com algum subsídio, você vai passar a partir de agora a pagar mais impostos, organizar um encontro com algumas das personalidades do Legislativo, do Congresso, para poder discutir a eventualidade de um corte de gastos. Essa medida, francamente, ela é muito boa, né? Só que a gente precisa entender qual é a viabilidade dela acontecer, né? Uma coisa é você prometer que vai se encontrar com algumas das lideranças para poder discutir o corte de gastos. Outra coisa é entregar esse corte de gastos, mas é algo bom aqui dentro dessas medidas. E a quarta medida, que são desmembrada em 4 grandes partes, e aqui começa toda a complexidade, começa todo esse balaio e a gente vai precisar segmentar para poder entender cada uma delas. Primeira, a gente começa a adentrar no espectro das BETs, né, que saem ali de 12% que pagam hoje de impostos e vai para 18% em cima do faturamento bruto. Aqui eu acho que vale a pena um adendo, tá? Eu sou favorável. Pedro, mas você é a favor de impostos? Não, porque, poxa, eu sou alguém que tem um espectro político, econômico, liberal, sou a favor de menos impostos, de mais liberdade econômica, isso sobra mais dinheiro no bolso das empresas para contratar, expandir, etc, etc. Só que eu não sei se esse tipo de negócio em si, ele precisa e ele tem que ser incentivado. Enfim, isso é uma discussão para outra hora, mas enfim, a gente sai de 12% e vai para 18% em cima das BETs. Segundo, é aumentar a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro, saindo de 9%, que vigora hoje, indo para 15%. E no caso dos bancos, podendo chegar até 25%. Ou seja, se essas empresas vão ter que contribuir com mais impostos, sobra menos dinheiro no bolso ou no caixa dessa empresa para contratar, expandir, pagar aumentos. E não só isso, se essa empresa vai pagar mais impostos e sobra menos lucro, ou esse lucro líquido ele acaba diminuindo lá na ponta, a gente consegue entender que também as ações dessas empresas que são mais penalizadas, elas vão acabar sofrendo na bolsa, né? Já que a empresa ou a ação, ela reflete um múltiplo do lucro líquido. Se esse lucro líquido cai, a ação ela acaba também sendo penalizada, ela acaba se ajustando a esse novo cenário. O terceiro é o governo propor uma única alíquota para todos os investimentos de renda variável e renda fixa, né? Hoje você tem isenção até 20 mil reais ali para quem vende ações, agora não, teria um imposto ali de 17,5%, no caso dos fundos imobiliários você paga 20%, passaria a pagar 17,5%, então aqui você tem um ganho ou um benefício, no caso das ações você perderia esse benefício, e dentro da renda fixa, que hoje vigora a tabela regressiva
regressiva de imposto de renda, vou colocar aí na tela, você tem 4 faixas de alíquota, sendo de 22,5% até 15%. Isso aí seria reduzido, seria unificado, simplificado em um único imposto de 17,5%. Aqui a gente já consegue ver que os investidores de médio e longo prazo eles vão ser mais penalizados. Aqui você vai ter um desincentivo a esse investidor, já que quem fica por mais de 720 dias aplicado, né, o investido, ele tem um benefício tributário, ele paga menos imposto, chegando à alíquota de 15%. Agora não. Agora você vai ter tudo ali uma única alíquota de 17,5%. Então isso vai desincentivar aquele investidor a fazer um investimento mais longevo, buscando ter um retorno um pouco mais elevado. O quarto seria o fim das isenções para os LCIs e os LCAs, que são os ativos aqui incentivados. E aqui não é incentivado porque ele é bonitinho ou porque o governo é bonzinho, mas sim porque basicamente as LCIs e os LCAs, para quem não se lembra ou para quem está aprendendo, LCI é a letra de crédito imobiliária, enquanto que a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Ou seja, essas são linhas de crédito ou são linhas de financiamento baratas para esses dois grandes setores que não só geram emprego, mas também, no caso do agronegócio, acaba levando o nosso PIB nas costas. Hoje o agronegócio representa 25% a 30% do nosso PIB, então é um setor super importante, super estratégico para a gente. Com um imposto agora de 5% em cima desses ativos, você pode frear e muito a procura por esses investimentos. Então, o que pode acontecer é que essas linhas de crédito ficando mais caras, elas podem impactar, ou a derivada desse imposto pode acabar prejudicando esses setores na ponta, ou seja, algo bem ruim. E a gente volta para uma das medidas que é justamente aquela revisão dos gastos. E aqui fica uma pergunta, será que de fato o governo vai conseguir entregar esse corte de gastos? Você acredita de fato nisso? Assim, uma coisa é certa, né? Você prometer a eventual discussão de corte de gastos é muito menos prática do que todas essas outras medidas que eu anunciei anteriormente, que são de fato algo concreto, né? Você vai ali unificar as alíquotas de imposto de renda, você vai aumentar a CSLL, você vai aumentar os impostos em cima das casas de aposta e você vai terminar com a isenção dos LCIs e dos LCAs. Agora, uma dessas propostas é prometer conversar sobre, é algo muito mais turvo, que deixa muito mais dúvidas do que certezas, acaba trazendo ainda mais ruído nessa comunicação. E aí, o argumento do Haddad, ministro da Economia, para rever essa isenção e começar a tributar esses ativos, e não só isso, a alíquota única para os investimentos de renda fixa, foi o seguinte: os títulos deixarão de ser isentos, mas continuarão bastante incentivados. A isenção criava distorções, inclusive na rolagem da dívida pública. A diferença de 0, como é hoje, para 17,5% de outros títulos vai ser reduzida, vai ser 5%. Todos os isentos passarão a ter essa cobrança, afirmou o ministro. E aqui eu acho que a grande pergunta que fica é: será que não só as LCIs e as LCAs, mas também os CRAs, os CRIs e as debêntures incentivadas, que também são ativos isentos, também vai entrar nesse balaio? Não sei, né? Ainda é um pouco turvo, a gente fica com um pouco de dúvida, mas é algo que o governo talvez possa vir à frente e eu vou ter que voltar aqui e gravar um vídeo para poder falar dos CRAs, CRIs e debêntures, né? E aqui eu queria levantar 2 pontos. O primeiro é que sim, de fato, as LCIs e as LCAs, elas vão continuar sendo incentivadas, porém menos incentivadas do que antes. E isso me leva ao segundo ponto, que vai haver menos incentivo para os investidores de médio e longo prazo. Se você comparar com a tabela regressiva do imposto de renda, a alíquota de 17,5% ela começava a partir de 1 ano e hoje vai ser tudo 17,5%. Ou seja, para aplicações de menos de 1 ano, você vai conseguir ter um incentivo comparado à alíquota anterior, que era de 22,5% nos primeiros 6 meses e de 6 meses a 1 ano, 20%. Então isso vai incentivar aos investimentos de mais curto prazo. Investimentos esses que geram menos emprego, menos renda e menos crescimento econômico para o país. Terceiro, e esse aqui talvez seja o principal ponto, você pode ter um freio e uma diminuição do crédito e, por consequência, esse crédito ficar mais caro para o setor imobiliário e para o setor do agronegócio. Ou seja, no setor imobiliário, a gente pode ter o encarecimento, né, ou os juros do financiamento ficando mais caro, os aluguéis ficando mais caro, a construção civil ficando mais cara e no ramo do agronegócio, a própria alimentação em si, os próprios produtos na gôndola do supermercado, né, a alimentação como um todo também ficando mais cara. Além disso, emprego e renda pode ser impactado na ponta, já que esses dois setores geram muito para o país. E, obviamente, se você paga mais imposto e o seu rendimento líquido no final acaba caindo,
o seu dinheiro rende menos. Não é de surpreender que esse governo mais uma vez trouxe uma medida fiscal que visa a arrecadação. A gente até aqui, com essa nova medida, a gente está falando de 29 medidas fiscais e a sua grande maioria é arrecadatória, é de aumentar a arrecadação. A gente está falando de, na média, cerca de uma medida fiscal por mês. Isso é muito, né? E acho que dificilmente nos próximos 1 ano e meio ou 2 anos de governo isso mude. Mas deixa aqui embaixo o que você achou dessa nova medida. Lembrando que é uma MP, é uma medida provisória que visa ali a aplicação no curto prazo e algo mais urgente. Isso ainda precisa ser discutido no legislativo e aí sim entraria em vigor. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido engrandecedor para vocês. Se foi, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com o que você acha que possa se beneficiar também. Meu nome é Pedro Multishow e esse é o Multivalor.